Meus amados, uma boa noite a todos. Com muita alegria estamos reunidos aqui nesta noite. É uma quarta-feira, meio de semana, e o Senhor, pela sua graça, nos dá a oportunidade de vir até a sua casa e poder passar um tempo em reunião, tanto para ouvir a sua palavra, cantar os seus louvores, quanto também orarmos. Estamos cumprindo aquilo que estamos ouvindo em Atos, capítulo de número 2, que a igreja cheia do Espírito Santo, ela se reunia no poder do Espírito, né, tanto de casa em casa quanto no templo. Eles perseveravam unânimes indo ao templo. E pela sua graça o Senhor está nos dando essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite. Que alegria e que satisfação poder vê-los aqui. Queremos dar uma boa noite também para aqueles que nos acompanham de forma online. E eu queria então começar esse culto, irmãos. Vamos ficar em pé, abrir a palavra do Senhor para o Salmo de número 68. Quero ler com vocês o verso de número 20 unicamente. Vamos ler todos juntos? Salmo 68, verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos todos juntos a uma só voz. Nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Mais uma vez, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Quem pode nos livrar de tantos perigos? Nós encontramos dois tipos de perigos que assaltam a nossa vida. Perigos exteriores, que são aqueles, né, que podem nos acometer indo para o trabalho, quem sabe um acidente, né, quem sabe sermos assaltados, perigos exteriores, perigos no caminho, né? E aqui a palavra do Senhor está dizendo que Deus, o Senhor, é aquele que nos livra, nos dá escapamento da morte. É o Senhor que nos dá esses livramentos, né? Quando saímos de casa para trabalhar todos os dias, quem é que sabe que vai voltar? Ninguém sabe. É por isso, meus amados irmãos, que nós temos que ter muito temor a Deus e saber viver a nossa vida, porque nós não podemos voltar. Mas diz a palavra do Senhor que a nossa vida está nas suas mãos. Ele nos faz escapar da morte. Ele que nos livra desses perigos exteriores. Mas também há perigos interiores dentro do nosso coração. São os nossos pecados, são inimigos também que nos assaltam, sentimentos errados, decisões erradas que tomamos. Isso também, né, faz com que a nossa vida se entristeça e, quem sabe, gere morte espiritual. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui: quem é que pode escapar? Ninguém pode escapar de tanto prejuízo. Somente Deus, o Senhor, pode nos proteger, pode nos salvar, pode nos livrar de perigos interiores, de perigos exteriores, de inimigos fora da gente, de perigos dentro da gente. Então, só Deus pode fazer isso. E aqui, então, a palavra do Senhor, Deus está nos confortando, porque esse é o Deus que nós cremos. Ele é quem nos ajuda, nos guarda, nos protege, nos ama. Ele conhece você antes da fundação do mundo e tem um amor enorme por você. Então vamos cultuar esse Deus, vamos louvar esse Deus nesta noite. Vamos pedir a sua bênção nesta hora, vamos orar e depois nós vamos cantar 2 cânticos ao Senhor. Vamos cantar, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tinha tudo para se irar e para jogar a tua justiça santa contra as nossas vidas, e ninguém escaparia. Mas muito obrigado, porque o Senhor resolveu nos salvar e nos livrar da tua justiça eterna,
pelo sangue derramado na cruz do Calvário, do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. E agora estamos aqui, Senhor, para dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa família, obrigado pela proteção, Senhor, pela provisão, ó Deus, que o Senhor nos dá. E estamos aqui, Senhor, também pedindo que o Senhor, por favor, nos abençoe e nos assista com o teu Santo Espírito para aprendermos uma pequena porção da tua palavra. Fica conosco, Senhor, por favor, ajuda-nos a ter paz, uma paz profunda em nosso coração, à medida que o Senhor fala conosco pelos cânticos e pela tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos em pé, irmãos, cantar esse salmo. Quem pode livrar como o Senhor? É um cântico antigo, alguns conhecem, mas é novo para outros. Então vamos cantar juntos?
igreja, nós não cantamos ele geralmente, lugares altos. Está lá em Abacuque, capítulo 3, verso de número 19. Vamos cantar juntos.
E Deus, então, Ele não quer que nós, irmãos, entremos por essa classe de pessoas, né? Ele quer que nós entremos pela classe que é chamada de justo. O justo aqui nós vimos. Nós olhamos, então, a condição do justo. O justo, ele é uma pessoa feliz. Por quê? Porque ele encontrou com Cristo. Cristo justificou dos seus pecados.
ele ficou justificado. Ele ficou justo porque Jesus cumpriu a lei e na cruz do Calvário derramou seu sangue, cumprindo o plano salvador, e todo aquele que crer em Cristo, crê que ele derramou seu sangue, né, e derramou a sua vida para cumprir a justiça de Deus em nosso lugar, porque você merecia o inferno, você não teria como se livrar da lei de Deus e do juízo de Deus, como esse salmo retrata no verso de número 6, não tem escapatória para aqueles que não estão justificados. Então, essa doutrina da justificação, né, é uma crença de crer nessa justiça de Cristo perfeita, cumprida na cruz do Calvário. E essas pessoas justas, elas não ouvem o conselho de certas pessoas, elas não andam com certos tipos de pessoas e não participam, não sentam e não vão em certos lugares. Porque nós sabemos que isso pode macular a nossa vida e a nossa consagração a Deus. Então esse salmo mostra isso de forma muito clara. O justo é feliz em temer a Deus e meditar na sua palavra. Então percebam que enquanto, né, os ímpios têm seus conselhos, têm seus lugares divertidos para ir, animados, né, onde eles buscam a felicidade, vai dizer aqui que o justo, ele não, ele ao invés de ter a sua mente ou a sua vida, o seu comportamento e família impactado por este mundo, não. Vai dizer aí, antes, verso de número 2, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então percebam aqui o cumprimento de Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz, né, mas renove a sua mente. Então perceba que tudo acontece na mente. Então, ao invés de você receber o conselho deste mundo, você recebe o conselho da palavra de Deus. O justo, ele coloca na sua cabeça, né, o conselho de Deus, a palavra de Deus, os estatutos, os mandamentos de Deus, são luz para os nossos caminhos. É eles que vão fazer com que sejamos pessoas cada vez mais santas e consagradas. Abra comigo, por favor, para o Salmo de número 119, para finalizar essa parte. 119, verso de número 104 e verso de número 105. Eu quero que você perceba que tudo acontece na sua mente. E ao invés de nós ouvirmos os conselhos, né, as palavras, os conceitos deste mundo, o justo, ele coloca na sua mente o conselho de Deus. Vai dizer aí o Salmo de número 119, verso de número 104. Vamos ler juntos? Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Então percebam que o justo, quando ele medita, quando ele coloca os preceitos de Deus, né, ele lê, ele reflete na palavra de Deus, ele rumina a palavra de Deus e vive isso na prática, vai dizer que isso, a palavra de Deus dá entendimento e faz ele detestar os caminhos anteriores pelos quais ele andava, numa vida pregressa, numa vida sem Deus, numa vida sem o conhecimento, entendimento daquilo que Deus quer para a sua vida. E aí no verso de número 105, ele vai finalizar dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tudo acontece na sua mente. E é por isso que nós devemos ouvir o conselho de Deus. O justo medita de dia e de noite na palavra de Deus. Isso aqui não quer dizer que você vai passar o dia todo lendo as Sagradas Escrituras, mas fato é que você deve, né, acordar meditando na palavra de Deus e dormir meditando, agradecendo pela palavra de Deus que você tem vivido. Irmãos, então, esses são dois caminhos, duas trajetórias completamente diferentes que o Salmo tem traçado aqui, né, e que mostra para nós esse retrato, né, que nós temos que perceber, nem todos são iguais. Os seres humanos não são iguais. Há uma classe
daqueles que são chamados por Deus, que são discipulados, que são ensinados na palavra de Deus, e aqueles que não estão nem aí, que bebem os cálices da felicidade que as festas e que o diabo promove, e eles comem o pão que o diabo amassou achando que é um banquete, quando na verdade, irmãos, estão indo para a infelicidade. Isso aqui é muito claro. E eu quero então, nesta noite, iniciar aqui com vocês a segunda parte desse salmo, que está do verso de número 4 em diante, irmãos, que é o retrato ou a descrição do ímpio. O Espírito Santo do Senhor, ele vai mostrar aqui claramente como procede, como, irmãos, vive o ímpio. Eu queria que você analisasse o seu coração. Eu queria também que você tivesse a sua visão aberta, para que você olhasse a vida das pessoas e conseguisse analisar o comportamento, a conduta, né, e ver aonde eles estão abalizando a sua vida. E nós vamos perceber, irmãos, que os ímpios, eles são completamente diferentes dos justos. Vamos ver então? Olha o retrato. O que a palavra de Deus vai dizer aí? Mas antes eu quero dar uma palavra aqui, irmãos, introdutória, para que você entenda essa distinção nomeada aqui entre justos e pecadores. Bem, a palavra de Deus, irmãos, desde Gênesis, desde a criação, vai nos mostrar uma bifurcação. Essa bifurcação não começa aqui no livro de Salmo. Às vezes, nos enganamos achando, né, que isso aqui, irmãos, começou agora. Não começou agora. Essa distinção clara entre dois povos, entre, irmãos, duas classes de seres humanos, duas descendências, ela é clara desde a criação do mundo. Mas isso se perdeu porque nós não somos, irmãos, doutrinados como deveríamos e não vemos, né, a humanidade com os olhos da palavra de Deus. E por isso, muitas vezes, nós caímos no erro de achar que todo mundo é igual. Achar que nós podemos ter amizade no mundo, achar que nós podemos ter, né, festa com as pessoas do mundo, porque todo mundo é igual. E aí, né, se cria uma filosofia de que Deus, ele ama todo mundo. Isso é chamado, né, em teologia de universalismo. Deus, ele ama todo mundo. Deus amou todo mundo. E não há distinção para Deus. Isso, irmãos, é um erro, é uma falácia. Desde Gênesis, nós vamos ver aqui uma bifurcação clara entre aqueles que são justos e aqueles que são injustos. Não há como, irmãos, unir. É igual água e óleo. Se você colocar num copo água e óleo, todos nós já fizemos esse teste, né? Então, eles vão ficar separados. Mesmo habitando no mesmo lugar, no mesmo mundo como nós estamos, mas essa distinção é clara. E a palavra de Deus nos mostra isso. Abra comigo, por favor, para Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 15. Vamos ler todos juntos? O que diz a palavra do Senhor? Vamos comprovar aí, por favor. Diz assim, leiamos, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O contexto aqui é o contexto da queda de Adão e Eva. E Deus faz uma promessa, irmãos, de colocar aqui inimizade. Quem está falando é Deus. Há uma inimizade colocada por Deus neste mundo entre duas descendências. A descendência da mulher, a descendência, né, de Eva, que é descendência da mulher porque é ela que dá luz, né, a descendência vem dela, né, e a descendência da serpente, que aqui no caso foi incorporada pelo diabo por Satanás. Então Deus está dizendo que há uma inimizade, irmãos,
dentro da humanidade. E agora nós vamos ver a manifestação dessa inimizade. Abra comigo, por favor, para o capítulo de número 4. Veja aí comigo, irmãos. Verso de número 8. Diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Aqui, meus amados irmãos, nós vamos encontrar o primeiro fraticídio, a morte entre irmãos. Caim mata Abel. Você já imaginou isso? O irmão se levantando contra o irmão? Quem é capaz de tirar a vida do seu próprio irmão? Vai ser um absurdo. Mas percebam que essa tragédia, ela acontece aqui na família, irmão, de Adão e Eva. Caim tira a vida de Abel logo no início. Moisés, ele não vai registrar aqui, mas o apóstolo João vai registrar, irmãos, o que estava acontecendo aqui. Abra comigo para 1 João, capítulo de número 3, verso de número 12. Vamos ler? 1 João 3, 12. Vamos ler a partir do verso de número 11, para a gente ter uma leitura completa, ok? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora, por favor, irmãos, leiam comigo. Quero ler aqui, onde diz que Caim era do diabo. Passou aqui o versículo. Oi? Vai dizer que Caim era... é o capítulo 12 mesmo, verso 12, me perdoe. E não segundo Caim, que era do maligno. Era isso aqui que eu queria frisar para vocês, passou na minha mente. Mas o que eu quero dizer, irmãos amados, é que João, ele vai registrar aqui, vai trazer à luz, que desde o início, desde que há seres humanos na face da terra, na primeira família, houve então essa bifurcação clara. Vai dizer João aqui que as obras de Abel eram justas e as obras de Caim eram más, eram perversas, né? Ele era, irmãos, um filho do maligno. Essa nomenclatura é clara na mente do salmista, né? Davi ou Salomão, quando eles escreveram o Salmo de número 1, eles têm claro essa bifurcação de que nem todos os seres humanos eles são justos. Há aqueles que fazem parte da família de Caim, que seguem os passos de Caim, que são maus, são perversos, são pecadores, ímpios e escarnecedores. De quem são filhos essas pessoas que o seu comportamento é irremediável, se não for um milagre e uma transformação, né, da parte de Deus. Eles, irmãos, vão de mal a pior, são desobedientes, desafeiçoados, filhos ingratos, irreverentes, maus, perversos, estrupadores, assassinos, parricidas, matricidas. Esses são os filhos de Caim. E a palavra de Deus,
ela vai continuar falando sobre essa classe, pintando o retrato, irmãos, desses homens que, assim como o óleo e a água, eles estão no mesmo ambiente que nós. E quem são eles? Eles também são chamados nas Sagradas Escrituras de filhos de Belial. O que significa, irmãos, filhos de Belial? A palavra Belial no hebraico significa inútil, sem valor. Transmite a ideia de algo maligno, indigno e imprestável. Esses são os filhos de Belial. Em Deuteronômio, capítulo de número 13, abra comigo, por favor, a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 13. Você vai encontrar, irmãos, na lei dizendo que aqueles que são idólatras, que apoiam a idolatria, são filhos de Belial. Observe comigo, por favor. Deuteronômio 13, verso de número 13. Diz assim: que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Verso de número 12, para entender o contexto. Verso 11. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar a maldade como está no meio de ti. Quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e te incitaram, e incitaram os moradores na tua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, então inquirirás, investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, se for verdade e é certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Percebam aqui que Deus vai chamar de homens malignos, são filhos de Belial. Eles têm uma atitude maligna de incitar o povo de Deus a adorar a falsos deuses. E vai dizer aqui que, se for verdade isso, naqueles dias, eles deveriam então destruir a cidade, a vida daqueles que promovessem a idolatria e não a adoração ao único Deus. Irmãos, percebam a seriedade da idolatria para Deus? Como Deus chama essas pessoas que idolatram, que vão atrás de santos, de imagens? Como é que Deus vê isso? Deus vê isso, irmãos, como algo inútil, como algo maligno, que prende as pessoas. É uma religião que trancafia as pessoas, né, e não faz com que elas deem adoração ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E naqueles dias, Deus vai chamar essas pessoas de homens malignos. Malignos. Era inútil seguir a essas pessoas que incitavam a idolatria. Não se deveria fazer isso no povo de Deus. E eu quero que você veja também que Deus vai chamar de filhos de Belial não somente aqueles que incitavam a idolatria, mas também, meus amados irmãos, aqueles que covardemente abusavam da dignidade das pessoas. Olhem só comigo, por favor, Juízes, capítulo de número 19. O contexto aqui de Juízes é o contexto da levita e sua concubina. Vai dizer aí que um levita de Judá saiu, entrou, né, numa das tribos de Benjamim, e vai dizer ali, irmãos, que aqueles homens, eles atacaram a sua concubina, a sua esposa, né, estruparam ela e deixaram ela quase que morta na porta da casa dele. Isso aqui foi um escândalo em Israel. E daí, irmãos, ele vai finalizar no verso de número 30 assim: cada um
cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Nós vamos perceber então que as tribos de Israel se levantam para destruir esses homens, eles são chamados de filhos de Belial. São aqueles que atentam contra a dignidade humana. São filhos de Belial, são homens malignos. E nós vamos perceber também que a palavra de Deus vai chamar de filhos de Belial aqueles que têm algum conhecimento de Deus, da religião, mas que vivem uma vida perversa. Abram comigo para 2 Samuel, me perdoe, 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 12. 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. O contexto aqui são os filhos de Eli, do sacerdote Eli. Vamos ler todos juntos? 1 Samuel 2, 12. Diz assim a palavra de Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes, com o povo, era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também estes, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá a carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Que o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: Não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Vai continuar aí o texto, dizendo, né, que os filhos de Eli, eles também se deitavam com mulheres, né, dentro do tabernáculo. Eram homens que são chamados de filhos de Belial. Então, irmãos, perceba, é possível ter dentro da igreja pessoas que têm algum conhecimento de Deus, mas vivem de uma maneira promíscua? É possível? Sim. É possível viver dentro da casa de Deus e ter aqui dentro da casa de Deus pessoas que fazem das coisas de Deus coisas comuns, como por exemplo participar da Santa Ceia, e isso não ser nada para a sua vida, não fazer nenhuma diferença. É possível? Sim. Percebam que no meio do trigo ao joio, no meio das ovelhas aos bodes. E vai dizer aqui, irmãos, que os filhos do sacerdote não eram os filhos do pastor Ciro, né, nem do pastor Raimundinho ou Francisquinho, eram os filhos de Eli, o sacerdote de Israel. E vai dizer que eles cometiam muitas transgressões. E eles são chamados de filhos de Belial. Mas isso também, irmãos, acontecia com governantes de Israel. Abra comigo, por favor, para 1 Reis, capítulo de número 21. Estamos finalizando essa parte. 1 Reis, capítulo 21, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Verso de número 8, para nós entendermos o contexto. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote.
e escreveu nas cartas, dizendo: apregoai em jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazer sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois leve-o para fora, apredejai-o para que morra. Então, homens malignos aqui são filhos de Belial. São chamados de filhos de Belial. Mas quem estava mandando fazer isso aqui? Quem estava mandando fazer era Jezabel, casada com Acabe. Esses também eram governantes perversos. Eles chamaram filhos de Belial para testemunhar contra um justo, Nabote, e mandaram apedrejar ele, porque Acabe queria a vinha de Nabote, que ficava do lado do palácio. E ela mandou então 2 homens malignos testemunhar, porque naqueles dias, diante do juízo, né, diante do tribunal, só era condenado um homem, né, com pelo menos 2 testemunhas. E 2 homens malignos, filhos de Belial, se levantaram, né, dizendo que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E aquele homem teve a sua vida tirada, ceifada de maneira perversa. E a vinha, né, que era de Nabote foi tomada pelo rei Acabe, tomada, né, pela sua morte. E Deus, irmãos, cobrou isso mais na frente deles, né? Fazendo com que a carne do corpo de Jezabel fosse comida pelos cachorros e o seu sangue lambido por cães. Irmãos amados, eu estou mostrando isso aqui para vocês, para que vocês percebam quem são os ímpios do Salmo de número 1. Quem são os pecadores? São pessoas, irmãos, que incentivam a idolatria, são pessoas que abusam da dignidade das pessoas sem temer os prejuízos, são pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, a religião verdadeira, né? Mesmo tendo uma capa de religiosidade, mesmo indo à igreja, eles não são de Deus, eles blasfemam contra Deus de maneira aberta, e nós vamos encontrar, irmãos, tanto dentro da igreja, quanto também no governo, né, independente da nação, nós vamos encontrar filhos de Belial. É assim que a palavra de Deus dá a nomenclatura. Aqueles que são inúteis, aqueles que são sem valor, aqueles que agem de maneira maligna, perversa, cruel, esses são os filhos de Belial. Então, eu queria que você lesse comigo o verso, vamos lá para o Salmo de número 1. E eu queria que você lesse comigo o retrato, a descrição dos ímpios, irmãos, tendo essa concepção na sua mente. Olha só, vamos ler então. Verso 4 a 6 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não inveje a vida dos ímpios. Eles têm fama hoje, eles têm dinheiro, eles têm uma vida abastada, eles têm uma família, parece que mais bonita do que a nossa. Mas, irmãos amados, percebam que no final das contas, o caminho dos ímpios perecerá. São pessoas que oferem aqui vantagens, eles conseguem recursos, juntar um bom patrimônio, mas tudo isso, irmãos, à custa da sua eternidade, à custa da sua alma. Lembram o que o Senhor Jesus Cristo falou naquela parábola de um homem que tinha grandes terrenos e fez uma grande colheita, e ele aumentou os seus celeiros, e ele disse ao final de tudo, né, fazendo uma festa para si mesmo: bebe, regala-te. Não chamou ninguém para a festa. E vai dizer, irmãos, que assim é o ímpio. O Senhor Jesus vai dizer: louco, para quem será a tua alma?
Abra comigo, vamos ler? Vamos ver se eu acho aqui. Isso é Lucas, capítulo de número 12. Me ajudem, vocês que são bons de Bíblia. Vamos ler, irmãos, por favor, Lucas, capítulo de número 12. Verso de número 13 diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Essa é a mentalidade dos ímpios, irmãos. Juntar aqui patrimônio, né, e se regalar na vida. Verso de número 20. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Perdeu a sua alma, perdeu tudo. Essa vida é passageira, a nossa alma é eterna. E eu queria então, irmãos, que vocês, iluminados pelo Espírito Santo, entendessem como procede, como se comporta, quais são as ações dos ímpios, o que move a vida, né, daqueles que são pecadores, daqueles que não levam a Deus em conta, daqueles que têm um caminho largo, daqueles que sentam na roda dos escarnecedores, tem festa abundante, come, ele bebe, ele se regala. Mas aí a palavra de Deus vai dizer, né, o caminho do ímpio perecerá. Então, irmãos, como eu disse na mensagem que eu mandei no zap da igreja, nós devemos nos achegar para ter relacionamento com as pessoas ímpias, que não têm Deus, desta forma, fazendo essa leitura. E nós devemos nos aproximar, irmãos, para que levemos o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Quem sabe uma dessas pessoas que não leva a conta Deus, seja seus pais, sejam seus parentes, sejam seus amigos de trabalho, sejam seus amigos, né, de estudo. Essas pessoas são assim, elas se movem assim, elas vivem assim. E o crente justo é aquele que quer impactar com a sua vida, com o seu comportamento e levar a palavra de Deus para que essas pessoas encontrem o caminho do céu. Sua vida tem valor quando você leva a justiça de Cristo para aqueles que vivem uma vida injusta, ímpia, longe de Deus. Nós temos, irmãos, que ler as pessoas, ler o comportamento das pessoas e ajudar elas a encontrar com o caminho da justiça. Que Deus, pois, nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Peça a Deus força para que você possa impactar os filhos de Belial. Para que você possa ajudar, quem sabe, Deus, pelo menos um, salvar pelo menos um e levar a justiça de Cristo àqueles que estão perecendo no caminho desta vida. Vamos orar.